Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 16. A partir do versículo 6, vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos na semana passada, a respeito da carta de Paulo aos Filipenses e trazendo também um pouco do contexto da plantação da igreja de Filipos. Nós chegamos a conversar a respeito do final do Concílio de Jerusalém, em Atos no capítulo 15, quando Paulo resolve dar início à sua segunda viagem missionária. Há aquela dissensão entre ele e Barnabé a respeito de levar ou não João Marcos. Eles se dividem e Paulo toma Silas para ser seu companheiro, chega a Listra, encontra Timóteo. Nós passamos por tudo isso e agora nós vamos ler em Atos no capítulo 16, no versículo 6, como se deu o início do chamado de Paulo para chegar à cidade de Filipos. Nós vamos ler apenas 2 textos hoje, vou tentar controlar o tempo, de forma que nós consigamos em 10 minutos, no máximo, 5, 10 minutos, terminar essa história da plantação da igreja de Filipos e depois nós entrarmos na epístola em si, na epístola aos Filipenses, a partir do capítulo 1. Vamos ler? Versículo 6 diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Trode. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Nós vimos algumas características gerais. Nós vimos algumas características gerais da Epístola aos Filipenses e vimos que a Epístola foi escrita no ano de número 61, 10 anos após a plantação da igreja aqui em Atos, no capítulo 16. Nós vimos que o tema principal da epístola é a alegria, é a felicidade de Paulo no Senhor por ter o auxílio dos filipenses, é a alegria de Paulo pelos filipenses, e ainda vimos a principal proposição da epístola, que se encontra no capítulo 1, no versículo 27, em conexão com o capítulo 3, versículo 20, que diz: acima de tudo, vivei de modo digno do Evangelho. Nós vimos que esse vivei aí no grego é uma palavra pouco utilizada no grego, e ela significa exerça a sua cidadania de modo digno do Evangelho. É uma exortação de Paulo fazendo conexão com algo que era muito caro. Vou me utilizar agora, obrigado. Uma conexão que Paulo faz com algo que era muito caro aos filipenses, que era aquilo que nós vimos na semana passada, o jus italicum, ou o direito italiano, que os filipenses possuíam, que era o direito de ser considerado cidadão romano. Estar em Filipos era como estar em Roma, era como estar na capital. Filipos era uma colônia de Roma, era como se fosse uma extensão de Roma. Então, os filipenses tinham alguns direitos dos quais eles se orgulhavam. O direito, por exemplo, à isenção de impostos, o direito ao devido processo legal quando necessitavam de um julgamento. Eles podiam apresentar a sua defesa, diferente de habitantes de outras cidades. E Paulo faz essa conexão, fazendo essa proposição: olha, vivei acima de tudo, exerçam a sua cidadania de modo digno, de modo compatível com o Evangelho. Nós
depois de todas essas características, vimos também que a ausência de nomes judaicos na epístola aos Filipenses, e ainda a ausência de algumas citações, o que era muito comum, citações do Antigo Testamento na epístola aos Filipenses, nos leva a crer que a igreja de Filipos era tomada primordialmente por gentios. Não necessariamente havia só gentios, mas é muito provável que a maioria da igreja de Filipe fosse formada por gentios, devido a essa ausência de nomes judaicos e essa ausência de citações no Antigo Testamento. Nós lemos aqui agora, tá? Essa foi uma breve revisão do que nós vimos na semana passada. Nós lemos aqui agora em Atos, no capítulo 16, que Paulo tinha uma intenção. Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, eles possuíam uma intenção de roteiro na sua viagem, na sua segunda viagem missionária. A intenção de Paulo, ao chegar em Mísia, era seguir para o leste, na direção da Ásia, como nós lemos. E nós lemos que o Espírito do Senhor o impediu de seguir viagem. Paulo ainda tentou contornar novamente e seguir mais ao norte, ao invés de ir para o leste. Eu até tentei trazer um mapa, mas era tão pequenininho que eu acho que o pessoal atrás não ia ver muito bem, era dentro da minha Bíblia, o mapa da segunda viagem missionária de Paulo. Mas é mais ou menos o seguinte, eles estavam numa região em que para leste era onde Paulo queria ir. Depois ele não conseguindo, sendo impedido pelo Espírito Santo, ele tenta ir para Bitínia, como nós lemos, é uma região mais ao norte, e o Espírito Santo também não permite que eles passem a Bitínia, e eles descem a Trode. Quando chegam em Trode, o mesmo Espírito, o mesmo Deus, lhes dá uma visão, e Paulo vê um varão macedônio clamando por ajuda e pedindo: olha, passa a Macedônia e nos socorra. E antes de nós entrarmos na epístola aos Filipenses, nós já vamos aprendendo ou tentando fazer algumas aplicações práticas desse momento de plantação da igreja em Filipos. Veja que o Espírito Santo está governando cada passo que Paulo está dando ou planejando dar. Paulo propôs no seu coração seguir a Ásia, e nesse exato momento o Espírito Santo o conduz, e ele vai para Macedônia, que fica na Europa. E Paulo planta a primeira igreja, a sua primeira igreja na Europa, na Macedônia, na cidade de Filipos. Filipos é uma cidade que fica, o país é a Macedônia. Nós estamos muito habituados a ouvir a respeito da soberania de Deus, da doutrina da soberania de Deus, no que diz respeito à salvação. Não nos choca, nós calvinistas, reformados, presbiterianos, não nos choca ouvir a respeito da soberania de Deus na salvação, que Deus é o autor primário, que Deus é o condutor da salvação, que é Deus quem determina a salvação, quem conduz a salvação. Isso não nos chama atenção, isso não nos choca, nós ouvimos e concordamos, mas muitas vezes, mesmo nós, crentes, protestantes, calvinistas, reformados, temos certa dificuldade de compreender a soberania de Deus na sua providência. A soberania de Deus nas pequenas coisas, no dia a dia. Mas nós não podemos perder de perspectiva que Deus é soberano. Deus governa todas as coisas, tanto a sua igreja e as coisas no seu sentido mais amplo, como também as coisas no sentido mais estrito, as menores coisas. Uma viagem de Paulo decidiu passar a Ásia e o Espírito não permitiu. Paulo novamente tenta contornar e subir ao norte para Bitínia, e o Espírito, mais uma vez, nós lemos aqui em Atos 16, versículo 6, o Espírito novamente não permitiu. Nós temos que nos lembrar que Deus também é soberano nas pequenas coisas. Nós não podemos perder de perspectiva que o Senhor governa a sua igreja, que quem dirige os passos da sua igreja, tanto no sentido amplo do avanço do Evangelho, quando nós olhamos para a nossa própria igreja, ou ainda quando nós olhamos para nós mesmos como membros desse corpo, nós não podemos perder de perspectiva que é o Espírito Santo quem guia a sua igreja. A igreja do Senhor está exatamente onde ela deveria estar.
Deus conduz a sua igreja no sentido amplo, no avanço do evangelho, e às vezes nós olhamos e desejamos que as coisas estivessem melhor. E é bom que seja assim, e é bom que nós oremos pelo avanço do evangelho, mas o evangelho vai avançar na medida da vontade de Deus, na medida da sua providência, na medida dos seus próprios propósitos. Assim como nós às vezes olhamos para a nossa igreja e olhamos uns para os outros, ou até para nós mesmos como membros desse corpo, e às vezes identificamos certas coisas que pensamos, poderia ser diferente. Às vezes realizamos uma assembleia, tomamos determinada decisão e pensamos assim, poxa, mas não poderia ter sido assim ao invés de assado? Talvez o horário não poderia ser aquele. Vou falar de pequenas coisas mesmo. Talvez o horário não pudesse ser aquele ao invés desse. Talvez não pudesse ser o fulano a fazer determinada coisa ao invés do ciclano. Ou talvez eu não pudesse estar caminhando em determinada direção. Não perca de perspectiva que é o Santo Espírito de Deus quem sempre conduziu e continua conduzindo a sua igreja. Deus é soberano também nas pequenas coisas. As obras da providência de Deus, né? A resposta, a pergunta e a resposta número 18 do Catecismo Maior de Westminster. As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de governar e preservar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua glória. Todas as suas ações. A Bíblia diz que até o coração do rei está na mão do Senhor. E é verdade. O coração do rei está na mão do Senhor. Mas o coração do plebeu, digamos assim, o coração da plebe, o coração do mais juvenil, da mais juvenil criança que tiver aqui na igreja, também está na mão do Senhor. O Senhor governa as grandes coisas, mas Ele também governa os pequenos passos, as pequenas coisas. Nada, em nenhum momento, sob nenhum aspecto, fugiu do controle e da soberania e dos decretos eternos de Deus. Amém? Vamos ler agora o segundo texto. Esse é o contexto da plantação da igreja de Filipos. Vamos ler agora a própria epístola aos Filipenses, no capítulo 1. Quando nós vamos ler do versículo 1 ao 11, e nós, apenas para fechar, nós vamos, talvez você lembre, apenas para que você se situe, né, e perceba quem são os ouvintes originais, quando nós vamos entrar aqui na epístola. Os primeiros membros da igreja de Filipos, né, quando Paulo chega e passa a Macedônia, ele encontra Lídia em oração, ele procura um lugar para orar, encontra Lídia com outras mulheres, ele se senta para orar. A Bíblia diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, Lídia se converte, depois se converte uma jovem que está tomada por espírito de adivinhação, e Paulo expulsa aquele espírito de adivinhação, por isso ele é preso junto com Silas, naquele famoso episódio em que as cadeias se abrem, e o carcereiro, que é esse terceiro personagem do capítulo 16 de Atos, o carcereiro, vendo que as cadeias tinham se aberto e percebendo a possibilidade dos presos fugirem, ele puxa talvez uma espada, alguma coisa para se matar e quer tirar a própria vida, e Paulo vai lá e fala, olha, não faça nada contra você, nós estamos aqui. E o carcereiro pergunta, olha, o que nós precisamos fazer para ser salvo? E aí Paulo também dá aquela resposta icônica, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A casa do carcereiro também é convertida, e a igreja, ao que tudo indica, começa a se reunir, a igreja de Filipos começa a se reunir na casa de Lídia. A Bíblia diz que ela é uma vendedora de púrpura, provavelmente era uma mulher rica, tinha uma casa que tinha capacidade de abrigar outros irmãos. Então provavelmente a igreja em Filipos começa a se reunir na casa de Lídia. E aí Paulo, 10 anos depois de todos esses acontecimentos, no ano 61, esses acontecimentos aqui de Atos 16 ocorrem no ano 51, 10 anos depois Paulo escreve essa epístola que nós vamos ler agora, a partir do versículo 1. Nós vamos ler apenas a saudação e as ações de graças que Paulo deu. Diz assim: Paulo e Timóteo,
servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, quanto na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Diferente das demais introduções que Paulo faz nas suas epístolas, nós lemos algumas semana passada, não vamos ler hoje. Paulo não usa aqui, não se utiliza aqui de alguns títulos de distinção. Paulo não precisa se apresentar como apóstolo para os filipenses. Se nós formos perceber o contexto da igreja, Paulo não plantou, por exemplo, a igreja de Colossos. Paulo não plantou, por exemplo, a igreja em Roma. Quando ele escreve aos Romanos, ele mesmo diz no capítulo 1, versículo 13, que ele não tinha ainda estado com eles. Então, Paulo está falando a um público, a ouvintes que não o conhecem, que não conhecem o seu apostolado, que não conhecem o seu ministério, não conhecem aquilo que Deus estava fazendo através da vida dele, diferente da igreja de Filipos. Quando Paulo vai falar a essas outras igrejas, Paulo usa alguns títulos de distinção. Ele diz Paulo, normalmente ele começa assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Normalmente ele se apresenta dessa forma, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Mas quando ele chega aos filipenses, a única saudação, a única referência que ele faz a si mesmo é Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Nós podemos aprender aqui como utilizar a nossa autoridade. Paulo nos deixa exemplo de como nós devemos exercer com discernimento a nossa autoridade, para sermos humildes quando for necessário, mas para usar da nossa autoridade e exercê-la também quando for necessário. Aos filipenses não era necessário Paulo fazer recomendações a respeito de si, pois eles os conheciam. Os filipenses tinham visto Paulo plantar a igreja. Paulo tinha passado a Macedônia. Paulo foi preso em Filipos. Os filipenses sabiam, tinham visto Paulo expulsar aquele espírito adivinhador daquela jovem. Os filipenses tinham tido contato pessoal com Paulo. E ainda mais, Paulo diz que eles, no versículo 5, até aquele presente momento, permaneciam firmes no Evangelho. Desde o primeiro dia eles receberam a palavra do Senhor através de Paulo. E eles permaneceram firmes, e a expressão que Paulo usa é pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo ainda esteve com eles outras 2 vezes nesse período de 10 anos, entre Atos 16 e ele vir a escrever Filipenses. Ele ainda esteve com os filipenses pessoalmente, no mínimo 2 vezes, que estão relatadas em Atos no capítulo 20 e em 2 Coríntios no capítulo 2. Ele, nesses 2 textos, ele afirma que esteve com os filipenses em oportunidades diferentes. Então os filipenses o conheciam. Paulo, então, demonstra para eles, nessa demonstração de humildade aos filipenses, e demonstração de amor e de alegria,
uma vez que o tema da carta de Paulo, o tema principal é a alegria, o seu regozijo no Senhor e o seu regozijo com os filipenses, Paulo dá uma demonstração de alegria ao não se utilizar daqueles títulos que ele possuía e que era legítimo ele usar, mas não era necessário. E como aplicação prática, eu quero nos convidar a fazer essa reflexão: como nós temos utilizado da nossa autoridade. Todos nós, em algum aspecto, em algum âmbito da vida, possuímos autoridade. O Catecismo Maior de Westminster faz algumas referências a superiores, iguais e inferiores, no sentido das relações horizontais que nós possuímos, seja na igreja, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho. Então, nesse mundo, no nosso dia a dia, como nós temos nos utilizado e exercido a nossa autoridade? Será que nós temos sido humildes no momento em que não é necessário se utilizar da autoridade? Será que é exemplo de Paulo, quando há alegria, quando há regozijo, quando não há necessidade de certas recomendações pessoais? Será que nós temos sido humildes como Paulo foi? E ao invés de se apresentar como apóstolo, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Será que você, em algum momento, quando desnecessário se utilizar da sua autoridade, você tem se colocado também na posição de servo? Será que você tem se humilhado a si mesmo? Vê como é que Paulo se humilha. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, e nada mais. Vocês me conhecem. Nós aqui na igreja temos esse hábito, né? São poucas igrejas que têm, independente da doutrina, independente da linha que adotam, mesmo igrejas reformadas, nós temos o hábito, ensinado pelo nosso pastor, né, pelo Túlio, nós não temos o hábito de chamá-lo por pastor, por exemplo, chamamos pelo nome, simplesmente. Talvez uma analogia simplória se encaixasse, né, com essa descrição da saudação de Paulo aos filipenses. Talvez ele não precise fazê-lo porque talvez não devesse, como ele diz, mas talvez não precisasse fazê-lo porque é recebido e é respeitado como tal. Nós o conhecemos, nós nos conhecemos uns aos outros. Certas formalidades são dispensadas, mas em determinados momentos será necessário nós nos utilizarmos da nossa autoridade. Quando Paulo vai falar aos Gálatas, ele aperta ainda mais a corda, porque o assunto tratado na Epístola aos Gálatas era um assunto no qual Paulo estava sendo atacado, a sua autoridade apostólica estava sendo atacada. Paulo era acusado de ser um apóstolo que tinha o poder derivado, a autoridade derivada dos outros 12. É como se ele ouvisse de Pedro e repetisse, ele ouvisse de Tiago e repetisse. Como ele mesmo diz, né, Paulo é como um apóstolo nascido fora de tempo, e os Gálatas se utilizavam disso para atacar a autoridade de Paulo. E na Epístola aos Gálatas, Paulo não só faz essa saudação comum que ele tinha, de dizer Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, mas ele ainda fala não pela vontade dos homens, nem pela vontade da carne, por vontade de homem nenhum. Paulo precisa exercer a sua autoridade de forma mais veemente. Então que nós possamos ter discernimento de como devemos utilizar a nossa autoridade, e que nós possamos ter discernimento para nos portar com humildade nos momentos em que devemos nos portar com humildade. Obviamente que até ao exercer a autoridade nós devemos nos portar com humildade. Nós sabemos que a definição de humildade é reconhecer aquilo que somos diante de Deus. Então nós devemos, em todos os aspectos, nos portar com humildade, mas no sentido das relações horizontais, nas relações uns com os outros, que nós saibamos a hora de exercer a nossa autoridade com mais veemência, mas também a hora de nos portar como servos, com humildade uns com os outros. Ainda no versículo 1, uma ênfase numa doutrina que nós... uma confirmação da nossa doutrina, né, do nosso sistema de governo. Nós vamos ver aqui Paulo, na sua saudação, dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Nós vamos ver aqui que, assim como nós ensinamos e assim como nós
praticamos aqui, nós encontramos uma hierarquia dupla a quem Paulo se dirige. Paulo se dirige aos bispos e aos diáconos. Nós vemos aqui que não há uma terceira pessoa entre o bispo e o diácono, não há, por exemplo, a palavra presbítero ou a palavra pastor. Nós encontramos apenas duas ordens de oficiais a quem Paulo se dirige, e ainda Paulo se dirige no plural. Paulo fala aos bispos e aos diáconos. Diferente, por exemplo, da igreja, da epístola escrita aos Gálatas, que foi escrita não para uma única igreja, mas para um conjunto de igrejas na Galácia, né? Um conjunto de igrejas recebeu a epístola escrita por Paulo. A epístola escrita aos Filipenses foi destinada a uma única igreja em Filipos. Então, essa uma única igreja possuía bispos no plural. Ainda que as palavras bispo e presbítero não signifiquem a mesma coisa, né? Bispo significa superintendente ou supervisor, aquele que olha de cima, né? E presbítero significa ancião. Ainda assim, com relação à função exercida, elas são sinônimos. São palavras que podem se substituir, se alternar nas Escrituras. E nós encontramos aqui, então, Paulo confirmando esse sistema de governo, de hierarquia dupla, com uma pluralidade de presbíteros. E ele faz questão de os saudar. No versículo 3, ainda caminhando, Paulo diz assim, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Paulo aqui, num duplo aspecto, nesse momento em que ele dá graças, uma dupla intenção de Paulo, primeiro, demonstrar o seu amor e a sua alegria pelos filipenses. Ele diz, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Tem alguém assim? Você tem alguém assim no seu coração? Que toda vez que você lembra dele, você dá graças a Deus? Você agradece? É uma pessoa muito querida, né? Paulo disse, todas as vezes que eu me lembro de vós, eu dou graças. Eu fico alegre e dou graças. Então Paulo primeiro quer demonstrar aos filipenses o seu amor, a sua alegria. E em segundo lugar, Paulo queria também exortar os filipenses para aquilo que estava por vir. Paulo, nós vamos ver aqui na continuação da epístola, ele escreve a epístola aos filipenses quando ele estava preso. Nós vamos ver as circunstâncias da sua prisão, nós vamos ver em que data provavelmente isso aconteceu mais à frente, mas Paulo estava numa prisão, e Paulo vai mesmo naquela condição de prisioneiro, Paulo vai encontrar motivos de alegria. Paulo vai olhar para eles e vai dar graças ao Senhor quando lembra deles. E ainda, Paulo dá graças e escreve isso, inspirado pelo Espírito Santo, a fim de exortar os filipenses, para que no porvir, porque Paulo não sabia quanto tempo duraria a sua prisão. Paulo não queria que eles desanimassem com a sua prisão, que eles perdessem a fé, que eles se abatessem. Paulo vai demonstrar, depois dessa preocupação, na continuação da epístola, ele não queria que as suas prisões fossem um impedimento ou motivo de abatimento para os filipenses. Então ele faz questão de dizer, olha, quando eu lembro de vocês, eu dou graças a Deus. Então se animem porque eu estou preso. Mesmo estando preso, eu tenho razões de me alegrar. Os filipenses tinham acabado de contribuir com Paulo. Eles não apenas eram fiéis à doutrina que havia sido estabelecida na igreja de Filipos, mas ainda eles tinham acabado de ajudar financeiramente, com auxílio financeiro, o apóstolo Paulo na sua prisão. E nós vamos perceber também um hábito ou uma constante de Paulo nessa epístola, que é todas as vezes que Paulo encontra motivo para se regozijar, todas as vezes que Paulo encontra motivo para o júbilo, ele, no mesmo momento, na mesma hora, ele irrompe em ações de graças. Ele encontra a alegria e imediatamente ele irrompe em ações de graças. Que nós, como aplicação prática, possamos aprender nos momentos de alegria e até nos momentos de dificuldade, como o de Paulo, encontrar alegria. Veja, Paulo poderia estar murmurando pela sua prisão,
Ou ainda, Paulo poderia, ao encontrar alegria nos filipenses, ele poderia usar de vanglória. Ele podia se autobajular. Ele poderia encontrar em si mesmo os méritos para aquela alegria. Mas não, Paulo imediatamente, quando se regozija com os filipenses, ele diz: eu dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Eu me lembro de vocês, eu fico alegre, eu me alegro, vocês me ajudam desde o primeiro dia até hoje, eu me alegro e dou graças. Será que essa tem sido a nossa postura? Será que primeiro nós temos encontrado um motivo, nós temos visto o cuidado do Senhor, nós temos encontrado um motivo de alegria e de regozijo e de júbilo, mesmo nas dificuldades? Paulo encontrou na prisão, Paulo preso, encontrou motivo de alegria. Será que no meio das adversidades nós temos encontrado no Senhor motivos de alegria? E ainda, quando nós nos alegramos, nós lembramos de agradecer a Deus, de dar graças a Deus. Nós lembramos que essa boa providência que nos trouxe alegria vem do Senhor. Então essa é uma boa prática que nós devemos adotar. No momento de alegria, nos bons momentos, no momento de regozijo, nós não podemos nos esquecer que cada dádiva, que todo dom perfeito, que tudo que é bom vem do Pai das luzes, vem do Senhor, é Deus quem nos dá. Paulo ainda demonstra não somente gratidão a Deus, mas Paulo demonstra gratidão, nós vamos continuar lendo os versículos, gratidão aos filipenses. Uma outra prática cristã que nós devemos adotar é ser gratos com as pessoas que nos ajudam, com aqueles que nos estendem a mão, com aqueles que nos prestam auxílio. Não é apenas dar graças a Deus, é dar graças também e agradecer também àqueles que nos foram úteis, nos foram gentis, nos estenderam a mão. A ingratidão é um defeito terrível que Paulo não demonstra, pelo contrário. A epístola aos Filipenses é a antítese da ingratidão. É Paulo o tempo todo alegre, grato a Deus pelos seus benefícios, pela ajuda dos filipenses, e grato aos filipenses por caminharem com ele na defesa do Evangelho. Nós vamos ler ainda o versículo 6 para terminar. Vamos ler até o versículo 6. Vamos continuar lendo a partir do 4. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nós encontramos aqui, nós vamos falar depois do versículo 6, eu vou apenas fazer uma consideração antes. Nós encontramos aqui uma boa característica dos filipenses, que é essa característica de constância. Você vê, Paulo está escrevendo no ano 61 a uma igreja que foi plantada no ano 51, e Paulo diz: olha, desde o primeiro dia vocês cooperaram com o Evangelho, e até hoje. Nós vivemos uma geração, ou talvez seja algo inerente ao ser humano, gostar do extraordinário, gostar daquilo que foge à curva, o bom testemunho para o ser humano é aquele camarada que é ex um monte de coisa, ex um monte de pecados, e se converte ao Senhor. E é claro que é bom que seja assim, o Senhor converte pecadores como nós, o pior dos pecadores e o pior dos pecados encontra perdão na cruz de Cristo. Mas é bom também que esse ex um monte de coisa, esse ex-pecador com diversos pecados, demonstre constância no Evangelho. Um bom testemunho também é alguém que diz: olha, eu não sou ex nada disso, esse monte de crimes nas costas eu não possuo, e eu sou crente há 10 anos, e eu sou crente há 20 anos, e eu sou crente desde que nasci.
Quer testemunho mais belo do que esse? Testemunho de constância. Nós não precisamos do extraordinário. Se Deus quiser fazer o extraordinário e nos mostrar o extraordinário, Ele fará segundo a sua boa vontade, segundo a sua santa vontade. Mas nós não precisamos do extraordinário para viver. Eu não sei quem disse essa frase, mas é uma frase que eu gosto. E diz assim, nada é melhor do que um homem comum, marido de uma esposa comum, que tem filhos comuns e leva uma vida comum. Os filipenses aqui, depois de 10 anos, Paulo não tinha nenhum sobressalto, nenhuma repreensão grave, como por exemplo em Corinto. Em Corinto, Paulo chegou a falar que havia um homem que tinha tomado a mulher do seu pai. Olha que gravidade de pecado. Um homem tomou a mulher do seu pai. Paulo aqui não tem esse tipo de repreensão. Paulo, pelo contrário, Paulo ressalta a constância que eles tinham no Evangelho. Então que nós possamos também aplicar isso em nossa vida. É bom sermos constantes. Nós não precisamos do extraordinário, nós precisamos dia após dia sermos constantes na palavra do Senhor. Dia após dia colocarmos a nossa vida, debruçarmos a nossa vida à luz das Escrituras. Dia após dia. Constantes. E eu espero daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, encontrar ainda os irmãos aqui. A não ser, salvo exceções, né, como o irmão Jorge, por exemplo, que viajou. Salvo exceções, foi para outro lugar, foi morar em outro lugar, uma proposta de emprego assim. Mas que os irmãos, na sua maioria, que nós sejamos constantes. Estejamos aqui daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos. Vivendo o ordinário de Deus, vivendo o dia a dia de Deus. Amém? Para terminar o versículo 6, como eu havia dito, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esse versículo 6, para nós terminarmos, também é um grande exemplo, dentre vários textos que nós possuímos, da doutrina da perseverança dos santos. Olha a confiança que Paulo tinha na preservação dos santos até o dia de Jesus. Olha a confiança. Ele diz, tendo por certo isto mesmo. Paulo não duvidava. Paulo estava seguro que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus. Então nós temos aqui esse aspecto de segurança na doutrina da perseverança dos santos. Uma segurança que não advém de nós, nem mesmo homens regenerados. A nossa confiança que nós seremos preservados até o último dia, santos ao Senhor, e seremos glorificados, não está nos nossos méritos. Ainda que tenhamos sido regenerados, ainda que tenhamos nascido de novo, ainda que Deus tenha colocado em nós uma nova natureza, uma natureza espiritual, ainda assim essa confiança não está baseada em nós, mas está baseada em quem? Naquele que começou a boa obra. Paulo está dizendo, essa obra não ficará imperfeita, não deixará de ser concluída. E a perseverança dos santos, ela é uma doutrina que ela é um resultado óbvio ou natural das outras doutrinas da graça. Porque se nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, se Deus olhava para a terra e não havia um justo sequer, se as nossas justiças são como trapos de imundícia, e a morte não é um estágio intermediário, como eu costumo dizer. A morte é um estágio terminal. Quem está morto, está morto. Não tem nada além da morte. É o fim. Então, se nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós não tínhamos capacidade de exercer fé para a salvação. Então, quando estávamos mortos, em Cristo Jesus, Deus nos elegeu para a salvação. E aqueles a quem Ele elegeu, Ele providenciou o seu Filho. E providenciou uma morte expiatória em Cristo Jesus. E aí, em algum momento da nossa vida, essa vocação, esse chamado, essa graça, nos atingiu, como diz o hino 88, né?
Amavas-me, Senhor, quando atingiu o meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil do teu amor perfeito. Aquele momento em que nós somos regenerados e nascemos de novo. Então veja, se todo esse processo de salvação foi monergista, só teve a energia empregada de um único ser, que é Deus. Se apenas Deus trabalhou na salvação desde o seu início, como é que essa salvação seria perdida por nós nessa vida? Ou ainda na morte, como diz Romanos 8, nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós seremos preservados. E é claro que essa doutrina ela não está desprezando a possibilidade de algumas pessoas se apaixonarem por algumas características do cristianismo, mas não abraçarem a Cristo propriamente. É claro que não. Como a própria parábola do semeador diz, que a semente foi lançada e algumas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram em meio às pedras, outras caíram em meio aos espinhos, e só uma parte da semente caiu em boa terra. E veja que a parábola do semeador deixa claro que a semente que caiu entre as pedras chegou a florescer. A semente que caiu entre espinhos, ela também chegou a florescer, mas por breve momento. Não havia raiz na semente que caiu entre as pedras. A semente que caiu entre espinhos, ela cresceu, mas sufocada pelos cuidados do mundo, sufocada pelos espinhos do mundo, ela morreu. Mas a que caiu em boa terra, deu frutos e permaneceu. Então veja, é possível que algumas pessoas se apaixonem por determinadas características do cristianismo, e por determinado tempo apresentem frutos que aparentemente são frutos de um cristão. A doutrina não nega isso, mas o que nós dizemos é que há um outro aspecto na doutrina. Há um aspecto de segurança da parte de Deus para conosco, mas também há um aspecto de perseverança. Deus fará perseverar até o fim aqueles que são eleitos para a salvação. Então, aquela história que nós ouvimos algumas vezes, do tipo, olha, então se eu já estou salvo, né? Nós ouvimos às vezes de arminianos, olha, então se eu já estou salvo, eu posso fazer o que quiser, e assim eu já está decidido, já está determinado, eu faço o que quiser, e a salvação pertence a Deus e não a mim. Veja, essa é uma atitude típica de um não salvo, de alguém que não nasceu de novo, de alguém que não está inclinado para as boas obras, de alguém que não recebeu esse chamado do Espírito, essa vocação no seu coração. Então nós, por sermos eleitos, quando estávamos mortos, nós, uma vez que Cristo morreu no nosso lugar, expiando os nossos pecados, nós que fomos alcançados por essa graça irresistível, através do Santo Espírito e da sua santa palavra, nós perseveraremos, nós iremos perseverar até o fim. Deus nos manterá preservados até o dia de Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar, depois nós vamos cantar o hino trinitário para encerrar. Senhor Deus bendito e eterno, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome, clamamos a ti, Senhor, porque dependemos da tua misericórdia e da tua bondade, dependemos da tua clemência, Senhor, porque somos pecadores, porque temos as nossas misérias, vivemos num mundo decaído, somos dia após dia colocados diante da nossa miséria, e reconhecemos, Senhor, que precisamos de um Salvador, reconhecemos que precisamos de ti, reconhecemos que precisamos da tua misericórdia, e por isso nos lançamos aos teus pés, por isso nós nos lançamos à tua cruz.
Por isso nós ouvimos a tua voz, a voz do bom pastor. E como tuas ovelhas, nós queremos te seguir. E te pedimos, Deus, que a semelhança dos filipenses, nós possamos ser constantes na nossa vida cristã. Que a semelhança dos filipenses e de Paulo ao escrever, nós possamos ter alegria no Senhor. Nós possamos viver de modo digno e compatível com o Evangelho. Que nós possamos, Deus, perseverar até o dia de Jesus Cristo. Nós confiamos em Ti. Não somente a nossa salvação nós confiamos em Ti, mas nós confiamos a nossa vida, dia após dia. Cada mínima área da nossa vida, nós confiamos ela em Tuas mãos. Essa é a nossa oração. Contando, Senhor, com a Tua graça que é infinita, com as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. No nome de Cristo. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém.